Olá, pessoal! Hoje é o quinto encontro da primeira carta do livro Carta de Cristo e a gente está na página 47, segundo parágrafo do livro, mesmo neste momento, começa o parágrafo, ou na página 16 do download, primeiro parágrafo. Vamos começar com a nossa oração? Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Amém. Mesmo neste momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é um com o poder criativo e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo mais de que ele necessita. Toda esta compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento, exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolveria com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava a luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava em louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação! Gritei alto, você é a fonte de todo o ser, o Criador e, ao mesmo tempo, sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da ilimitada e eterna infinitude da vida divina, da consciência do poder criativo que você é. Então, como é possível que o homem seja tão pecador? E por que as pessoas sofrem de doenças, miséria e pobreza? Diga-me, ó amoroso, amoroso Pai, poder criativo, pois tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis. Então, me foi mostrada a realidade da condição terrena de todos os seres vivos. Senti intensa excitação, porque, enfim, eu seria capaz de compreender como um amoroso poder criativo divino poderia permitir que sua criação suportasse tal miséria. Foi-me mostrado que cada ser vivo na criação deveria estar radiante de saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade e em uma sociedade ordenada de seres oferecendo tão somente amor uns aos outros. No entanto, no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram no ser, assegurando sua individualidade, e eram estes os que controlavam a consciência humana. Estes impulsos,
que me foram explicados em detalhes, mas este conhecimento é reservado para uma carta futura, quando você estiver melhor preparado para compreender isto. Foi-me mostrada esta vívida visão. Primeiro, eu vi um bebê recém-nascido como luz, uma forma de vida do poder criativo. Enquanto este bebê crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, vi a pura luz do poder criativo enfraquecer nele gradualmente e, em seguida, ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Questionei o significado desta visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras: do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com suas crenças. Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas, os quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior que provém do poder criativo. Assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo, que lhe permitem avançar e ter êxito, o objetivo da maioria das pessoas na Terra. De fato, quanto mais madura e acostumada a esses caminhos, mais aprisionada por suas correntes e amarras ela se torna, dentro do domínio dos impulsos gêmeos de ligação, rejeição. Para aí um pouquinho. Sim. É muito relevante quando ele fala que tudo lhes acontece de acordo com suas crenças. E parar e refletir um pouco sobre isso. Um pouco atrás ele fala que ele tinha muita revolta e muito cansaço de ver o sofrimento humano. Mas ele vai explicar que esses impulsos básicos, que logo nesse parágrafo que você leu, ele chama de impulsos gêmeos de ligação e rejeição, que ele vai explicar numa carta mais para frente, com mais profundidade, trouxe para ele a consciência de que, uau, faz sentido então. Deus sabe o que está fazendo, não é um erro. Esse sofrimento inteiro não é um erro. Mas então por que sofrem? E aí ele traz essa metáfora das crianças. E ele vai falando essa história de que ele viu uma criança, primeiro como bebê recém-nascido, em forma de luz, uma forma de vida do poder criativo. E esse bebê vai crescendo e ele vai criando amarras, até que ele se torna um adulto cheio de amarras. E quanto mais obcecado em conquistar isso que na vida para a gente é realização, mais amarras a gente se coloca. Mas no meio dessa explicação, que ele vai continuar a explicá-la melhor, ele fala essa frase: tudo lhes acontece de acordo com suas crenças. Cada atadura que a gente coloca, cada corrente que a gente coloca em nós, são os nossos pensamentos habituais. Aí ele fala aqui dos preconceitos, dos ódios, das inimizades, das ansiedades, das preocupações, das tristezas, as quais lhe amarram e extinguem a luz da sua visão interior, que provém do poder criativo, que é o divino. Então, eu acho que nesse momento é quando a gente para e respira isso. Tudo lhes acontece de acordo com suas crenças. Ele vem falando isso ao longo do livro. Então, quer dizer que não são fatalidades do destino? Se algo acontece comigo, se eu fui assaltada, ou se eu fui alguma coisa que acontece comigo, uma doença, não é uma fatalidade do destino? Não, porque Deus habita em nós e tudo vai acontecer de acordo com nossas crenças. E parar nesse lugar e olhar para Deus está em mim. Não é autorresponsabilidade, sabe? Porque existem todos os karmas, existem coisas que a nossa consciência não consegue compreender. Então, eu estou com uma doença, ela acontece. E eu posso olhar para ela com amor. Porque qual é a crença que está me trazendo essa doença? E não com revolta.
ou achando que Deus fez uma doença no lugar errado. Tudo acontece para o bem maior também, porque Deus está querendo que a gente compreenda isso que ele falou um pouco acima, que todas as pessoas deveriam estar em radiante saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade, em uma sociedade ordenada de seres. Então, eu acho que aqui é o momento só da gente respirar e compreender isso. Pois eu também vejo assim, né, que é a natureza do ser. A natureza do ser é amor. A natureza do ser é luz, é irradiação, é o bem maior. Essa é a verdadeira natureza do ser, né? E realmente são as nossas crenças, são as nossas limitações que nos tira dessa natureza. Mas a verdadeira natureza do ser é a iluminação. Tem uma metáfora que o Hélio Couto vai falar ao longo dos ensinamentos dele, que eu estava até contando para Marília, que ele fala assim: quando você pega um pote de pipoca, você vai tirando pipoca, 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 você não espera ter chocolate no meio da pipoca. O pote é de pipoca. E você tira o que está ali naquele pote. Você não espera ter pimenta dentro daquele pote. Você tem um pote de pipoca. Porque da mesma forma somos nós. Deus habita em nós. E Deus é a origem de quem somos. Quando a gente vai tirando do pote de quem somos, vai tirando, 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 o que sai é Deus. Porque não tem como sair o mal se nós somos a essência do Deus. Esse pote que somos nós é a essência daquilo que representamos. E nós somos o puro amor. Bonito. Eu acho. Mas tem um outro ensinamento que explica para gente que dentro de nós também tem o amor e a ausência do amor. E que essa caminhada das existências é a gente compreender onde que a gente escolhe estar, no amor ou na ausência do amor. E aí isso talvez seja, como ele vai explicar mais para frente, a atração e a repulsão, porque tudo também precisa desse equilíbrio que a gente aqui no planeta vai ter como a dualidade. Mas a gente está falando tudo isso só para a gente se colocar nessa compreensão de que o divino habita em nós. A gente sabe que existem a ausência do amor, que é o medo, que é a escuridão, que são as brigas, mas também a gente está entendendo que tudo que acontece conosco acontece de acordo com as nossas crenças, que podem ser pessoais, coletivas, ancestral. Então, tem um monte de coisa só para a gente não carregar a culpa. Ai, meu Deus, estou doente, a culpa é minha. Não, não é o que está sendo dito. É apenas respire e ouça o que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Na verdade, não é um equilíbrio, é um balanço, né? Porque equilíbrio, a gente não sabe quando é o equilíbrio. Na verdade, eu enxergo mais como um balanço, né? Hora você está assim, hora você está assim, né? Nunca vai estar assim, retinho. Parado, né? O que está parado está em depressão. A vida tem movimento, né? Balanço é muito mais. Sim. Então tá. Quer continuar ou quer falar, Má? Não, vou continuar. Além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores, ganância, agressão, violência e violação. Estas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa no mais profundo do seu ser. As correntes e as ataduras a apertarão mais firmemente a cada ano que passar, até que ela perceba o que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente e faça a devida reparação àqueles a quem tenha prejudicado. Com esta visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém, ao ceder aos seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria da qual não tem como escapar até que perceba a verdade da existência. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações
que criaram uma densa barreira entre sua consciência e a consciência criativa universal, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações, realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tem abençoado os outros. Será vítima da doença que o apavora, por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantada em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-los aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando estas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas, perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal, e são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflamaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro da minha mente e coração me fez gritar. Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo. Ao receber toda aquela compreensão, suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade, fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como o ar. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era, de fato, quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do Pai Poder Criativo dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde poderia dizer com verdade, somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria. Ansiava por libertá-las de seu medo e de um mítico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do poder criativo, o amor perfeito, que supre cada necessidade. Tudo o que elas tinham a fazer era pedir, buscar e clamar, e todas as suas necessidades, de qualquer tipo, seriam atendidas. Com cria alegria, eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos, do ser manifestado. Isso deveria ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Eu desci... Isso parecia ser muito simples. Muito Oh! simples. Muito Era simples. só contar para as pessoas que elas rapidinho iam mudar. Não, ele é ótimo, né? Ele é ótimo, mas vamos ler aqui o que ele falou, né? Um pouco É que acima. o amor, ele leva a gente para um grau de ingenuidade, né?
Não Como se é? todo mundo fosse sentir, né, aquela mesma sensação, né? Ele Não, foi ele vê as pessoas sofrendo, ele queria contar, gente, tá o poder de vocês. É só mudar, Tão né? E simples que ele é mudar. tão Tão simples que é simples. mudar. E ele deu aqui a lista, né? Ele falou: tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Então, se você profundamente acredita que você é bom em alguma coisa ou mal em alguma coisa, sim vai ser. Mas tudo aquilo que você teme que os outros lhes façam, assim lhes farão. Então, a gente teme ser assaltado e a gente tem tanto medo que a gente atrai o assalto. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles. Uma vez que aquilo está criando um padrão de consciência, voltará para abençoá-lo. E ele vai dar um exemplo tão legal aqui mais para frente, quando ele fala do vizinho, né? Ele vai colocando isso no lugar para explicar isso para as pessoas, que a gente às vezes espera ser bem tratado, mas a gente esquece que a gente tratou mal. Então, primeiro você cria um padrão de tratar bem, e aí você vai receber isso de volta. Aí ele fala, será vítima da doença que o apavora. Então, se eu tenho muito medo de uma doença, eu vou ser vítima dela, porque eu vou criar um padrão de consciência da coisa que eu menos quero experimentar. Então, se eu amar a tudo, não vai ter problema experimentar e eu não vou atrair tanto sofrimento. Mas era fácil dizer isso às pessoas. É que não é tão fácil assim, porque a gente tem que começar um passo de cada vez, começando compreendendo que as nossas crenças são elas que criam as nossas amarras. E se a gente recebe isso com amor, a gente começa a pensar quais são as amarras que eu estou colocando em mim. Ele continua, né? Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais, eles são sementes de consciência. Então, se eu estou com raiva de alguém, se eu quero me vingar de alguém, essa é a semente da vingança que eu estou colocando e é isso que eu vou colher. E era fácil contar isso para as pessoas, né? Ele tentou tanto, ele vai dar tantos exemplos e tantas parábolas, Jesus tão maravilhosamente contou tanta coisa para gente. Não era fácil, era rapidinho, só chegar lá e contar. Coisa linda. Esses são os frutos do livre-arbítrio. É, E essa, hein? Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. O quanto que, assim, deixar o seu frescor em qualquer relação que você tenha, né? E não as suas tragédias, seus sofrimentos. super, super. Ser leve, né? Ser Uhum. leve. A Cora Coralina que fala. Ela tem um versinho que ela fala que onde ela encontrava pedras no caminho, ela tirava as pedras e plantava as flores. E aí ela olha para trás e o caminho todo é florido. Uhum. E é isso, a gente ser leve, a gente ser agradável, a gente não jogar para os outros o nosso peso, porque aí a gente está abençoando a vida das pessoas. E recebendo isso, Imagina, né? Recebendo bênção. imagina que bênção que é, como deve ser assim, você saber, alguém falar, olha, você é uma bênção na minha vida, né? Eu falo que meu neto é uma bênção para mim na minha vida, meus filhos é bênção na minha vida, né? Apesar de, né, algumas coisinhas, mas eles são bênçãos, né? Mas é gostoso eu imaginar, nossa, ninguém fala para mim que, olha, você é uma bênção, que eu gostaria muito de saber que eu era uma bênção para alguém, entendeu? É. É ouvir, né? Deve ser muito bom você ser bênção para alguém. Ah, linda, você é uma bênção nas nossas vidas. Você é uma bênção para mim, Reilda. Ai, É. que delícia, obrigada, muito obrigada. Que Linda. delícia ouvir isso. Mas isso é um Muito exercício bom. mesmo. Falar para os filhos, né? Minha vida ficou melhor desde quando você chegou. Que as pessoas já venham, as crianças já venham ao mundo construindo em si crenças de que elas trazem a alegria, de que elas são leves e que trazem alegria para os pais. Então, minha vida ficou mais feliz porque você está aqui. Eu procuro dizer isso muito para os meus filhos, para que essas amarras de que eu sou um fardo não seja criado neles, assim, a crença de que eles são uma bênção. É bênção na nossa vida. A gente tem tanta bênçãos, né, na nossa vida. Muito. Muita bênção.
Linda, você é uma benção mesmo. É muito bom ter você conosco. Hilda. Ah, muito bom. Vocês também são uma bênção para mim. Nossa, foi o melhor que aconteceu em toda a minha vida, ter vocês na minha vida. Família de alma. Como eu adoro quando vocês falam isso, família de alma. Realmente, nós somos família de alma. Sim. Muito Vamos lá? bom. Muito bom. Muito bom. Eu desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava. Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que eu encontrasse a boa nova. O reino dos céus, aquele lugar onde toda a doença desaparece e cada necessidade é satisfeita, estava dentro deles. Porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim, e eu, gradualmente, comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo, e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos. Minhas reações às 6 semanas de experiência começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta de meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido, exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Eu estava eufórico com a constatação de que finalmente as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai, Poder Criativo, trabalhava por meio da minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai Consciência Criativa era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades, e assim minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi que se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência Criativa, e tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isso me assustou.
e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome, da maneira com que fosse a mais correta para mim. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade, e não apenas imaginação decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele somente sorriu e acenou a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi, falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente, isso levará muitos milênios. Estive prestes a repreender a sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Um comentário? Então vamos, daí eu paro a coisa. Que bonito, né? Várias coisas bonitas. Primeiro ele falar que ele ia pegar para pegar o pão, a pedra, transformar em pão. Já tinha aprendido isso? Quantas vezes a gente fala, já aprendi isso, agora eu posso usar para o meu bel prazer. E aí ele fala que de dentro dele veio um desejo de falar assim, não, se você usar isso para o seu próprio necessidade, para o seu próprio ego, você vai criar uma barreira entre você e a consciência divina. Ah, eu acho isso lindo. Porque quantas vezes a gente e vai manifestando o nosso poder na caminhada, a gente usa por motivos egoístas, porque a gente ainda tem insegurança. E aí ele fala, não, se eu pedir, minhas necessidades vão ser providas. Afinal de contas, Deus está aqui e Deus me ouve. E aí é mais um lembrete, né, para a gente, quando ele fala isso. Porque a gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa saber de tudo, a gente só precisa pedir com fé. E realmente acreditar que a gente está sendo ouvido. Eu achei isso lindo. Achei lindo também quando ele fala para a gente ler Marcos e Mateus, porque eu amo a Bíblia, né? E eu amo saber que isso não era tudo que está ali, não é tudo que está errado, que tudo bem a gente ler aquilo ali e receber o melhor daquelas palavras. Eu achei esse trecho tudo muito amoroso. Mas eu acho também que quando a gente tem a visão do deserto e a gente fala que o diabo tentou ele, eu acho que fica bem claro aqui quem é o diabo. E eu acho que o diabo é quando ele fala, estou com fome. Eu estava no paraíso, de repente eu estou com fome. De repente eu quero fazer isso para mim, mas aí é egoísta. E aí aparece esse anjo que vai orientar, ele vai falar, olha, demora milênios. Aí ele fala, mas puxa, me desanimou. Então o diabo são todos esses eus interiores que colocam o medo no nosso caminho, né? A gente fala, eu vou mudar o mundo. Ai, mas eu tô com medo. Ai, mas aí alguém me alerta e fala, olha, não vai ser bem assim. Aí eu baixo a minha bola. Então, fica claro para mim nessas cartas como ele se divertiu estando no deserto, como ele ficou 40 dias no deserto porque ele quis. E que o diabo que eu tentava só fazia, na verdade, ele colocar a cabeça dele no lugar, compreendendo que ele era homem e divino ao mesmo tempo. Que bonito. E a nossa compreensão também, né, de que nós temos os nossos altos e baixos, né, na caminhada, no dia a dia, na E que família. só coloca a nossa cabeça no lugar, né? Exatamente.
Muito bonito. Ele Hum, fala, né, que foram ensinadas as leis naturais da existência. E isso é outra coisa importante. Se você reler essa carta e compreender as leis da existência, é como alguns mestres falam, é como andar no trânsito entendendo a lei do trânsito. Eu compreendo que são leis, que são verdades, eu começo a cuidar das amarras que eu coloco na minha mente. E o que que eu estou criando para mim. E também, uma coisa que é formidável, eu não preciso ter medo do amanhã, se eu só plantar o amor hoje. Se as amarras que eu coloco na minha mente forem amarras de amor. Se eu só penso amor, se eu só desejo amor, se eu corto o mal está vindo, eu estou pensando coisa errada, eu falo, para, não vou pensar coisas ruins. Eu penso em coisas boas. Eu sei que as sementes que eu estou botando são sementes de amor, portanto, a colheita de amanhã será uma colheita de amor. E eu não preciso temer a vida. Eu acho que aprender as leis fazem isso conosco. verdade. Essa atenção, né? É. É uma E atenção. atenção ao corpo, né? Ele fala, algo veio de dentro de mim que me falou para. Atenção a essas intuições que vêm de dentro da gente. Uhum. Então eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne, e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com o seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira via pareceu interminável, como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo, o que me havia sido ensinado pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, haviam me mostrado que em qualquer situação poderia elevar meus pensamentos até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade? Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente, a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado o seu aviso, pois pensei, com o meu conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocado de leve à superfície do pé e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo.
Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas? Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos, e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo o que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai, para ter ajuda em tudo o que eu empreendesse? Então, lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano. Ainda que estas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que os obrigava a procurar melhores maneiras de viver, a fim de encontrar a verdadeira felicidade? Vamos Compreendi comentar um pouquinho? Deixa eu só acabar esse parágrafo. Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Desculpa. Gente, é muito bom, né? É muito bom. Porque quando a gente fala da Bíblia, a gente fala do demônio tentou Jesus 3 vezes. E aí é muito legal ele falando. Primeiro era quando ele estava com fome, ele falou: Eu te dou pão se você me adorar. E aí Jesus fala que não quer, o que não tem nada a ver com o que ele está narrando aqui do pão. Aí tem a parte que ele se joga no precipício, se você acredita em Deus. E aí também não tem nada a ver com a história que a gente conta da Bíblia. É muito bom. E depois também fala: Eu vou te dar todo o poder se você acreditar em mim. E Jesus está falando aqui, olha, como ele, mesmo sendo ele, mesmo tendo a iluminação que ele teve, queria usar tudo isso para o bem maior dele. Para que ele tivesse poder e fosse famoso. Ele é super famoso, né? Ele é famoso, mas não por esse propósito. E ele fala: eu já não tinha compreendido que a única maneira pela qual eu poderia prosperar seria abandonando a minha própria vontade, retornando ao Pai, para ter ajuda em tudo que eu compreendesse. E aí eu acho essa parte um pouco dura, porque como assim abandonar minha própria vontade? Quem põe essa vontade dentro de mim é o próprio Pai, que põe em mim a vontade de ser cuidado, de ser amado, de ter segurança, de ter abundância. Como que eu posso abandonar ela? Mas aí é compreender as leis, e ele vai falar das leis. E aí ele vai falar: não é o impulso do dar e receber, é o impulso do individualismo, o puxar e o empurrar, né? Quando alguém está me incomodando no meu ciclo de amizade, eu tiro, eu empurro para fora, mas eu também puxo para mim aquelas pessoas que eu amo e eu me apego com elas. Não é isso que faz as pessoas caminharem até encontrarem a verdadeira felicidade? Então eu acho bonito como ele vai caminhando no raciocínio e se sentir um ser individualizado e se sentir em plena comunhão com Deus. E se Deus está em mim, está em você, está em todos da humanidade, não tem como ter individualidade. Se eu estou em Deus, eu estou em todos. Cada irmão importa, cada ser importa. E aí ele fica nessa linha tênue. Né? É bonito, é o caminho de todos nós. Quem nunca passou por esse caminho? Quem nunca teve essa mesma reflexão a respeito de si mesmo? É muito Nossa, agora eu vou legal. salvar a humanidade. Meu Deus, aprendi uma Ah, técnica nova, vou salvar o planeta. Meu É, Deus, eu sou a salvadora. no fundo, tudo está no Pai, né? E o sofrimento, ele acaba sendo uma ilusão, né? Uma ilusão do ego. enquanto a gente está com raciocínio individualizado, né? Enquanto a gente Sim. se sente separado, a gente vai sofrer a doença do ego. A do eu quero para mim, meu. É muito legal, é muito legal. Eu E se adoro tem essa história. esforço sobre qualquer aspecto, vem do ego, né? Se não for leve.
Nossa, eu me lembro como eu sofria que com esses pensamentos. É, Fala. eu já ouvi que o ego é importante, não 100%, mas uma partezinha do ego Sim, é importante para a gente. Ele é 100% importante. 100%, é muito importante. Mas a gente não pode permitir que o nosso ego fique doente. Que ele é egotista. E Mas quando por eu que que quero... diz que a gente tem que anular o ego? Não, não tem, ó. O exemplo que o Érico fala que eu acho mais legal. Ele fala assim, imagina Gandhi. Gandhi tinha um ego do tamanho do mundo. Ele falava, eu vou tirar a Índia da opressão dos ingleses. Aí fez o que fez na Índia, sem violência, trouxe o conceito da não violência, sai da Índia, dá um tempo na Índia, vai lá para a África do Sul. Eu vou fazer o apartheid na África do Sul. Trabalha a favor do apartheid, ajuda pra caramba aquela comunidade a entender o apartheid, volta para a Índia, eu vou terminar o processo para a Inglaterra. Olha que ego, que capacidade de reconhecer o eu que ele é. Mas ele não Então a gente não fazia tem isso que, por si. então a gente não tem que anular o ego, então? Não, o ego é lindo, é essa ferramenta que dá essa força que deu para o Gandhi, de Nossa. reconhecer que Deus está nele. Mas aonde ele encontrava energia e força não eram em aspectos egoístas. Não era eu vou ficar famoso. Não, ele estava ali no propósito de serviço para aquela comunidade. No Mas ele propósito da reconheceu ajuda, é no isso? propósito do bem maior Entendi. De todos, e não de dele todos, e não individualmente. dele. Isso é um ego não doente. Um ego doente é eu quero o meu para mim. Mas se eu pego eu é meu, é meu, é meu, o que está acontecendo com o irmão? Se eu não estou colocando o outro nesse lugar também para ele, eu não estou fazendo para o bem maior de todos os envolvidos. Mas se eu falo, ai, não vou fazer nada, porque eu não quero ser egoísta, eu também não estou fazendo nada. Eu não estou usando o Deus em mim para fazer nada. Então, eu permiti que o meu ego ficasse sufocado pelo meu medo. Então, estamos aqui para sairmos de um ego egoísta, egotista, doente e não saudável, para criarmos uma consciência do indivíduo que somos, com o amor por todos. E isso é interessante, porque quando a gente lê a oração inicial, ele fala o tempo inteiro na primeira pessoa. Ele não fala nós, ele não usa o conceito de nós, ele usa o eu. Assim como ele fala, como ele ensina no Pai Nosso. Ele fala sempre o eu, porque entender que eu também sou uma com você, mas que eu não deixo de ser um indivíduo, como um casamento saudável, né? Que eu sou casada, mas eu tenho meu outro companheiro, que também é inteiro, juntos nos ajudando. Se eu dependo dele, ele depende de mim, eu dependo dele, ele depende de mim, vira um lugar de briga. Mas se eu estou inteira e ele está inteiro, os dois se apoiam e caminham lado a lado porque querem, não porque têm dependência um do outro. Do mesmo jeito, se eu sou leve, se eu suporto o meu próprio peso, eu sou agradável onde quer que eu vá. Porque os meus problemas estão comigo, eu não estou jogando em ninguém. Então, tudo isso vai fazendo a gente caminhar para esse lugar de ter um ego saudável e não de ter um ego baseado no medo, no sofrimento. Você tem que me ajudar, você é o culpado. Não, ninguém é culpado. Nossa, eu estava indo para o lugar errado, então, porque eu achava que tinha que anular o ego para atingir um estágio de espiritualidade maior. Olha só. Aí você vai anular a si mesma, aí você vai deixar de Agora, ser a maravilhosa Reildo da gente. então, eu achava que eu tinha que me anular. Não, você é linda tal qual você é incrível. Eu acho que esse é um dos maiores erros desse caminho de espiritualidade, de tudo, é essa anulação do ego que todo mundo prega. Anulação de si mesmo, né? E por isso que é Porque a gente bonito quando ele pensa, pergunta isso aqui. Quando ele falou aqui agora, né? Ele acabou de ler e falar isso. E ele tinha entendido que a única maneira pela qual ele poderia prosperar seria abandonar minha própria vontade. E ele Uhum. não está dizendo aqui de abandonar a vontade
dele, mas é essa linha tênue quando o ego é egoísta, quando faz por si, para mim, eu vou ficar famoso. Que diferença faz se ele quisesse ficar famoso, ele ficou famoso. Acho que eu Não que estava ele fazendo uma quis. tremenda confusão, então, na minha cabeça. Eu Eu achava, acho eu pensava assim, eu, tipo assim, à medida que eu anulava, tá, por exemplo, vou dar um exemplo assim, numa discussão entre dois, a verdade dele é a minha verdade. Então tá, tudo bem, não vou discutir, fica com a sua verdade. Eu cedia, me rendia um ao outro para não impor a minha verdade. que Não. aí você vai deixar as Deixa eu pessoas falar uma pisarem em coisinha. você. Eu acredito, cada pessoa é feita com determinados talentos, dons, energia, vibração. Ela tem uma assinatura, a pessoa. Aí, lembra do começo da leitura, das amarras e das correntes? Você, vivendo a vida sem muita consciência, sem entender muitas coisas, você vai fazendo um muro em volta de você que vai te distanciando do que você realmente é. O que você realmente é? Você é luz, você é amor, você é alegria, compaixão. Você é um Sim, Deus que te habita. sim. E essas individualizações, ou seja, todas as pessoas, cada pessoa tem características, dons e talentos, que nem eu falei. E é através dessa individualização, desses dons e desses talentos, o como você processa tudo o que está acontecendo, através dos sentidos que foi feito na leitura inicial, através dos nossos sentidos, nós processamos como o mundo. De acordo com o que a gente acredita, que a Lorena falou lá no comecinho, das nossas crenças, a nossa vida é definida pelas nossas crenças. Uhum. Essas nossas crenças nos limitam até você começar a entender, a trabalhar elas, a olhar para isso e não fazer com que elas guiem você, mas você tem que tornar consciente do quão elas deixam limitada a sua experiência de vida. Tomar leite depois de manga. Quantas pessoas não tomaram leite depois da manga? E não tem problema nenhum tomar leite depois de manga. Quantas pessoas cortam, sei lá, o tender, não sei o quê, porque cortam. Eu cortava, minha avó cortava, não sei o que, cortava, bisavó cortava. Daí chega uma e fala, por que você corta o negocinho ali do peru, do tender, sei lá do quê? Ah, minha mãe cortava, minha avó cortava. Por que cortava? Ah, porque a assadeira era pequena ou o forno era pequeno. Então, assim, nós fazemos coisas que a gente não se pergunta bem internamente por que nós fazemos ou por que a gente acredita que seja daquele jeito a vida. Ou, por exemplo, eu queria ser uma bênção na vida dos outros, mas você é uma bênção na vida dos outros. Você está viva. Mesmo que ninguém fale para você, você é uma bênção na minha vida, você é uma bênção. A gente tem que acreditar que nós somos essa bênção. Porque tira a Hilda do núcleo familiar dela. A família vai ser igual sem você fisicamente presente? Não. Porque não tem a sua energia, não tem a sua presença, não tem o seu amor, a sua quantidade de alegria, de amor, de compaixão, de carinho, de humor, de raiva, ou de tudo, porque a gente é tudo, a gente não é só boniteza. E é nesse jogo de entender todas essas nossas qualidades e os nossos defeitos que nos compõem, que é o que nos difere um do outro, a Hilda ser Hilda, Lidiane ser Lidiane, Lorena, Marília, Dani e Marjorie, cada pessoa tem uma característica e aprende a lidar com ela. Então, assim, quando as pessoas na espiritualidade falam assim, você tem que anular seu ego. Como é que eu vou anular o meu ego se ele é eu e eu sou ele? Eu só tenho que ter uma visão não egóica a respeito das minhas características e colocar isso em prol dos outros. Serviço. A serviço, exatamente, que é tudo isso que o livro ensina. Então, a gente chega no final do livro, né?
E a gente fala, caramba, a gente tem que se colocar a serviço. Por quê? Nas nossas diferenças, eu posso ajudar o outro. Eu posso dar o que eu tenho de bom, eu posso dar o meu talento, eu posso dar o meu dom e ajudar as pessoas, não fazendo elas pularem etapas, mas oferecendo uma mão. O que a gente está fazendo aqui com a leitura? Nós já lemos o livro uma vez, e essa leitura foi tão prazerosa, foi tão engrandecedora para a vida de cada uma de nós, que a gente falou assim, a gente não pode guardar isso só para a gente. Vamos fazer de novo? Vamos. E é isso que a gente está fazendo, a gente está dividindo as nossas conquistas. Uhum. Né? E cada uma com o seu mundo, a Lídia em Curitiba, você na praia, no litoral de São Paulo, Lorena em Brasília, eu em São Paulo, cada uma inserida no seu contexto social e familiar, diferente, muito diferente uma da outra, mas a gente se torna a gente está compartilhando amor, é isso que é bonito. E é esse que eu acho que é a grandeza do serviço, na realidade, o serviço em Deus, é você compartilhar o amor. E hoje em dia a distância não é mais problema, né? Porque o Zoom está aí para resolver nossos problemas. Sim. Mas eu acho que é isso. Então, assim, esse negócio do ego precisa tomar cuidado, porque a maioria das pessoas, os gurus aí, eles falam, anula o seu ego. Não tem como. Você vai anular você? Mas tem uma passagem da Bíblia que Jesus fala para mostrar a outra face, Uhum. né? Você levou um tapa no rosto, tem outra face. Sim. E você pode pensar a outra face, que como a gente pensa, bater de um lado, deixa bater no outro. Mas e se ele não estiver falando isso? E se ele estiver falando, você pode mostrar um outro ponto de vista, uma outra face daquela história. Se você pensar bem, a gente já entende que o que Jesus falou foi um pouquinho modificado dentro daquilo que as pessoas conseguiam compreender. E se alguém te agride, e você mostra um outro lado da história, de uma outra maneira, que não precisa ser se violando. Uhum. Porque isso é auto-amor. Se Deus habita em mim, eu preciso amar a Deus que está em mim. E não me permitir ser violado. O ego existe para maior... O bem maior do ego é você se manter vivo. Ele está aí para te proteger, para a lei da sobrevivência. Então, ele está para fazer você viver. Então, o medo, os anseios, os seus desejos, está tudo dentro disso, do seu ego. E isso faz você viver. Por exemplo, você não vai se jogar num precipício ou se jogar de uma janela de um prédio, porque você sabe que você vai morrer lá embaixo. E para Deus, vamos dizer assim, ele precisa que a gente o expresse, está até na oração que a gente lê. Então, nós temos que viver para expressá-lo. Então, o ego ele vem como uma proteção para você não fazer coisas que me agrida. Ele falou, ele ia se jogar não sei aonde para ver se realmente Deus existia e ele não ia morrer. Ele ia cortar o caminho, sei lá por onde, para chegar mais perto e não sei o quê. Mas tem o ego dele ali. O ego dele fala assim, você não aprendeu nada. O ego está a todo momento nos dando direcionamentos, só que a gente tem que estar atento a que direcionamento, né? E com isso isso é só o conhecimento mesmo. Você aprofundar. Acho que é certíssimo, isso. Certíssimo, perfeita explicação. Muito bom. Gostou, Rilda? Vamos ler mais um pouquinho? Vamos. Tá bom. Porque agora ele começa a falar das individualizações, ou seja, do ser individual que somos. Vamos ler mais um pouquinho. Então vamos. Ó. Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Percebi que eu pensava desde o centro de minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai Consciência Criativa.
Portanto, meu centro de desejo humano teria de ser conquistado, caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era minha sincera intenção. E assim eu seguia meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo de consciência do Pai, da qual extrairia inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro desse fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos, eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Essa vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria, que até então ditava o meu comportamento. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Mas, como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou a atividade do poder criativo divino na criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, estas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração para que sejam bem compreendidas. Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de fé total, não poderá absorver essas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional e fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas, e assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças, e esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma de toda a programação de sua consciência e do seu subconsciente. É crucial que você compreenda que nada desse esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido, desde os fios internos de sua consciência pessoal, pensamentos, expectativas, crença na vida, destino, Deus. Você vive em um mundo feito por você mesmo.
Esta é a razão pela qual as crianças que crescem em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada uma tem seu único e individual esquema mental, construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Se ao nascer você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua, desprovida de sentimentos, respostas e pensamentos. Olharia distraidamente para o mundo e, ainda que houvesse muita atividade ao seu redor, nada colidiria com sua consciência, uma vez que não haveria reação em você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. Sem um esquema mental, você não tem vida, nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade. Seu tipo de esquema mental é que determina a qualidade de sua vida. Essa é a primeiríssima verdade da existência que eu quero que você perceba e compreenda por completo. Além disso, você carrega o seu esquema mental consigo por onde quer que vá. Não há por onde escapar, e dia após dia, isso continuará a criar para você o tipo de existência que você já experimentou em seu passado. Muitas pessoas passam suas vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Elas pensam que os outros têm sido mesquinhos, cruéis e pouco amáveis com elas, e que têm tornado suas vidas completamente infelizes. Acreditam que outras pessoas brigam com elas e criam dificuldades constantemente, enquanto elas são completamente inocentes de qualquer provocação. Ao contrário, os outros não têm culpa. É o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que são elas mesmas as únicas responsáveis por suas desgraças. Para algumas pessoas, é muito difícil se confrontarem com suas incapacidades, enquanto outras têm a força interior e suficiente autoconfiança para olharem-se de frente de forma honrada. A oração sincera atrai o Pai Consciência Criativo para a nossa mente silenciosa e secretamente limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável. Isto é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. É um pedaço bem... que é o que a gente falou até agora, né, das diferenças e como a mente da gente funciona. Tudo é um processo, né? Uhum. Tudo é um processo. Ele fala aqui Cada para vez que a gente, gente lê, a gente vê uma forma diferente. Uhum. É um processo. e da importância de rezar, de que Orar. usar a oração para que essa oração entre na nossa consciência. E aos poucos a gente vai mudando, aos poucos a gente vai entendendo, mas compreender que se eu estou atraindo alguma pessoa para me agredir verbalmente, olhar para mim mesmo e pensar quantas vezes eu agrido os outros verbalmente. Porque eu estou nesse padrão de vibração. E não culpar aquela pessoa que me agride, mas compreender que Deus naquela pessoa está me trazendo alguma lição. E que uma vez que a lição é aprendida, e que eu paro de vibrar nesse lugar de agressão verbal, eu vou parar de atrair agressão verbal para a minha vida. Experimentar isso. Experimentar isso. Tem uma passagem da Bíblia que ele vai falar para que toda vez que a gente perceber que em algum momento algum irmão está ofendido com a gente ir lá e se reconciliar imediatamente. E é mais ou menos isso. Nossa, eu fui agredida e doeu em mim. Você para e analisa. Quantas pessoas eu agredi verbalmente? E dessa análise, pensar nessas pessoas, orar por elas, e ir lá e se reconciliar com elas. Até que você começa a se perdoar pelo seu comportamento, sair desse padrão de vibração e mudar. E aí tudo muda e você fala, uau, mudou mesmo, olha. E observar as leis, porque se são leis, tem ação e reação. Observar Sim. isso para que você acredite. E ele cita 3 vezes, ele fala, seu esquema mental determina o seu mundo. Depois ele fala, seu tipo de esquema mental é que determina a qualidade de sua vida.
E depois ele fala, é o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. Sabe o que eu tô lembrando, Marília? Hum, Uma vez que você foi no restaurante e o garçom não te viu. E você disse que você queria mesmo ficar invisível aquele dia. Então, muito bom. Você lembra é. da história? Teve uma época que São Paulo estava muito perigosa, muito perigosa. E aí eu falava assim, gente, que perigo. Daí eu ouvi em algum lugar, não sei o que, queira ser invisível, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei assim, meu Deus, eu quero ser invisível. E eu ficava, sou invisível, dentro do carro. E eu fazia curso de arte na Zona Sul, eu moro na Zona Norte de São Paulo, e eu fazia o curso na Zona Sul, e eu sou invisível, eu sou invisível. E eu ficava tanto nesse mantra dentro de mim, que aí as pessoas começaram a bater o carro nela, em mim. Era o de trás, era o da frente. Aí um dia, voltando, 2 pessoas bateram no meu carro, assim. Eram Nossa, umas coisinhas, assim, umas encostadinhas atrás. Aí eu desci, eu falava, moço... Daí era a mesma frase, as pessoas... Mas eu não te vi, eu. Mas eu estou com o carro aqui na sua frente. Mas eu não vi. caramba. É inacreditável. Porque quando No você quer ser reiki. invisível, e você fica, eu quero ser invisível, quero ninguém me veja, ninguém... Você passa a ser invisível. Mas você foi No no reiki restaurante você tem, também. né, E o comandos, garçom mas não te viu. Aí É, você fez uma quizuma porque ele não te viu. nossa, como é que você não me vê? Eu tô aqui. Aí ele, mas eu não vi a senhora me desculpe. É. Aí você Aí tava brava. eu fiquei muito brava. Nossa, eu fiquei muito brava. Muito. E quando você vai no Então, restaurante, você quer ser vista, você quer ser atendida, né? Com toda. Nananã. Eu, cara, não te vi. Nossa, Muito, esse lance muito do maluco. esquema mental é forte também, né? É, Porque muito. realmente você tem que traçar a estratégia na vida, no seu cotidiano, né? Realmente ciente de que você tem que viver de acordo com um esquema mental. O mental é muito forte, né? É. Então, por exemplo, se a gente quiser falar assim, eu quero ser uma bola de amor, vou ser uma bola de amor. Imagina, toda hora você está printando lá na sua mente, eu quero ser uma bola de amor, eu quero ser prazer para todos os que encontrarem uma bênção na vida de quem encontrar comigo, lá, lá, lá. Se ficar nisso o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, que é difícil, mas a gente teria que ficar. Não, mas a gente fica assim, ai, meu Deus, meu marido não me falou que eu estava bonita ontem, eu me arrumei. Ai, minha sogra não sei o quê, minha vizinha não sei o que lá, minha irmã, meu irmão, meu filho, isso e aquilo. Esse padrão mental, essa doideira mental que não cessa, que Estraga atrapalha. tudo. Estraga Exato. tudo. É. Você tem que orar e vigiar, né? A mente. Orar e vigiar. Orar e E olha vigiar. que tão encorajador. É um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior, porque é muito, eu não vou falar lento, mas assim, é longo, de atenção o tempo todo. Verdade. e por isso que ele fala, a oração sincera atrai o Pai consciente e criativo para a nossa mente silenciosa e secretamente. Limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável. Então, é compreender que nós somos buscadores, trazer a oração, pedir para o Pai iluminando, tirar a culpa do outro, compreender que se o garçom não está me vendo, é porque algo em mim está me tornando invisível, compreender uma outra forma de se relacionar com a violência, amando aquelas pessoas que promovem a violência, porque ainda estão na caminhada das necessidades delas que não são supridas. Ele falou aqui atrás, há pouco, né, que ele precisava atender às necessidades humanas dele. Então, nós somos humanos, nós temos necessidades humanas. Aquele que comete um assalto também tem necessidades humanas, também é irmão nosso. É reflexo de uma sociedade violenta da qual nós somos partes. Então, como não participarmos da sociedade violenta, de modo violento? Como não sermos agressivos, né? E é essa análise aí. Mas é leve e é agradável. Só tirar a culpa do outro. Compreender que Deus está no outro, a serviço de nos mostrar algo. Os budistas vão falar, né? Que aquela pessoa que briga com a gente, que dá trabalho, está a serviço da nossa iluminação. É mais ou menos a mesma coisa.
Ele está É. só mostrando algo que a gente tem para aprender, então, bora aprender. Pai, mãe, vida, como eu aprendo? Me ajuda. E como a Verdade. gente mudou, né, Marília? Como a gente mudou Nossa. nesses anos. Meu Bora. Deus. Tudo é É. tão mais light. Até as nossas necessidades que a gente egoicamente acha que são necessidades, por exemplo, de ser vista, de ser apreciada, de ser reconhecida, até isso muda. Porque a partir do momento que você, né, se reconhece, fala assim, Vocês já chegaram na quarta série e na quinta série? Eu ainda Tá estou vendo? querendo Essa sair da foi primeira. boa. primeira temporada, Hilda. Eu estou entrando na segunda série. Muito Tá legal, certo. gente. Então, até semana que vem. A gente Até. continua. Semana que vem a gente termina a carta 1 e talvez a gente comece a carta 2, porque a gente está bem na reta final da carta 1. Sim. Joia. Olha, para aqueles que estão ouvindo a gente aqui, toda semana a gente se reúne, toda semana a gente posta e devagarzinho a gente vai lendo. Se você quiser ler as cartas escritas sozinha, se quiser comentar em grupo, se quiser escrever para a gente está aqui para te ouvir. Uhum. Um abraço a todos. Até Beijo, semana que vem. meninas. Amo vocês. Boa noite. Beijo, amo Boa vocês. noite.